entenderem. Então, eu coloquei aqui, ó, todos os textos poéticos dessa primeira época medieval, que se estende de 1189 até 1434, do século XII ao XV, quando Portugal inicia sua aventura marítima, eram acompanhados de música e normalmente cantados em coro, por isso eram chamadas de cantigas. Então, essas cantigas, nós temos aqui que eu estou falando, né? A lírica e satírica. As cantigas líricas eram divididas entre cantigas de amor e cantigas de amigo, e as cantigas satíricas divididas entre cantigas de escárnio e de maldizer. Então, essas são as nomenclaturas desses textos que nós vamos estudar. Então, é possível distinguir dois grandes grupos dessas cantigas. Então, vamos lembrar: cantigas líricas, cantigas satíricas, e que são divididas entre essas quatro, tá? De amor, de amigo, de escárnio e maldizer. Vamos entender, então, cada uma delas. Então, como vocês vão ter que fazer o resumo de essa pesquisa, a partir de agora vocês já vão começando a entender que quando vocês lerem a pesquisa que vocês vão fazer, vocês já vão lembrar disso, tá? Essas cantigas líricas de amor eram líricas porque tinham o predomínio do subjetivo, do sentimento do trovador, que era manifestado pelo seu eu lírico, né? Então, o trovador era aquele que fazia a trova, né? Que era esse tipo de poema feito para ser musicado, para ser tocado em instrumento musical, tá? Então, na cantiga de amor, você tem aí um eu lírico que é masculino. Então, é um homem que escreve e ele tem como uma espécie de narrador do poema um ser masculino. E aí você tem um amor cortês, uma poesia palaciana, ou seja, feita no palácio, da cortesia em relação à dama. Então, era uma dama medieval, né? Que simboliza o poder, a subordinação do eu lírico como uma dama que seria o poder feudal. Afinal de contas, o trovadorismo acontece naquela época histórica que você estudou do feudalismo, tá? E reflete o próprio poder divino. Então, naquela época, além dessa questão aí do feudalismo, a gente tinha um poder muito grande da igreja sobre a sociedade, né? Então, esse poder que a igreja exercia estava ligado ao teocentrismo, Deus como centro de tudo, né? Deus no centro das decisões. Então, a dama era adorada, e essa dama adorada, ela representa socialmente o seu senhor feudal, tá? Então, existia uma relação de vassalagem, né? O senhor, que era ali o dono das terras, o dono dos feudos, né? E aqueles que dependiam desse senhor e tinham essas terras para sobreviverem ali e, ao mesmo tempo, a garantia de uma segurança militar, né? Isso vocês estudaram em história. Então, esse senhor feudal, ele representa simbolicamente o próprio poder de Deus cristão, né? O poder da religião. Já na cantiga de amigo, o eu lírico é diferente. Então, a principal característica entre as cantigas lírica e satírica são o eu lírico. Aliás, entre as cantigas de amor e de amigo, é o eu lírico, porque na cantiga de amor você tem um eu lírico masculino, né? Então, é um amor de um amor cortês, né? Em relação a uma dama. Agora, na cantiga de amigo, você tem um eu lírico feminino, ou seja, é um autor masculino, mas que escreve se fingindo, passando por ser um eu lírico feminino, certo? Então, quem que narra o poema? Quem é o eu lírico desse poema? É um eu lírico feminino, porém é escrito por um homem, tá bom? Então, os homens escreviam fingindo ser mulheres. Mas, quando se fala aí de amigo, a gente não está tratando de amizade, essa amizade que a gente conhece, né? A gente está falando de um amor idealizado, em que a mulher se assemelha à Virgem Maria. A mulher é um amor inatingível, inalcançável, né? É um amor de namorado, de amado. Então, se refere a essa amizade moderna, não, tá? Mas sim em relação ao amor físico. Era um amor platônico, impossível, né? A autoria, como eu disse, ela é masculina, mas a voz é de mulher. Uma mulher que lamenta sobre a distância em relação ao seu amado que está perdido. Então, ali nos poemas que a gente vai ler, vocês vão ver a manifestação do sofrimento e da saudade, né? Dessa mulher pelo seu amado.
Então, aí, nesse caso, não se refere ao sofrimento da corte, não é uma poesia palaciana, porque o vocabulário é simples, é voltado para situações rurais. Então, aqui você tem uma camponesa reclamando da distância do seu amado, tá? Então, é muito diferente a cantiga de amor e de amigo, tanto pelo eu lírico, seja masculino ou feminino, tá? Quanto pelas situações sociais em que eles estão, né? Na cantiga de amor, você tem algo que é uma poesia palaciana. E na cantiga de amigo, você tem uma poesia que está ali numa situação rural, uma camponesa, tá bom? Então, nessa questão aí do amor da cantiga de amigo, geralmente não tinha refrão, nem rima. Nessa canção, você tem muitos poemas que foram perdidos e que a maioria não se sabe o ritmo dessas canções. Mas tem um documento que eu vou mostrar para vocês que é possível ver até as partituras das músicas. Eu não entendo de música, tá? Mas vocês vão ver que foi encontrado um documento que é possível ver como esses poemas eram feitos realmente para serem cantados, para serem musicados. Tá? Então, aqui a gente falou um resumo sobre a explicação aí das cantigas de amor e das cantigas de amigo, que são líricas, né? São poemas. Agora a gente vai falar das cantigas satíricas, tanto de escárnio quanto de maldizer. A cantiga de escárnio, ela não revela o nome da pessoa que está fazendo uma zombaria. É um humor leve, sem palavras de baixo calão. Tá? Então, quando se fala em satírico, vocês já ouviram a palavra sátira, né? A sátira é uma manifestação de uma zombaria pública, é você falar mal de alguém, tá? Então, assim como hoje vocês usam a palavra zoar, tô zoando com fulano, né? Então, nessa época tinha essa zombaria através das cantigas satíricas. Qual a diferença entre a cantiga de escárnio e a de maldizer? Então, como eu disse, a de escárnio não revela o nome da pessoa, tá? E não tem palavras de baixo calão, ou seja, não é uma crítica direta, tá? Não revela de quem se está falando. A de maldizer é realmente uma ofensa, tem xingamento, tem uma referência maledicente, por isso que se fala de maldizer, né? Fala diretamente o nome da pessoa de que se está criticando, e é semelhante a uma fofoca, né? Só que era, assim, mais popular, entendeu? E agora? Agora sim. Agora sim. Tá, beleza. Então, eu fiz aí para vocês o título, né? Aí, mais adiante, tem o que eu estava explicando, ó. Que aqui em cima tem esse nome pequenininho, vermelho, está escrito aí Martin Kodaks, né? Que seria o autor dessas cantigas de amigo, tá? Que são as músicas. Então, aqui, para quem entende de música aí, deve ter algum aluno que entende, eu já falei que eu não entendo, né? Essas cantigas de amigos são as únicas que foram encontradas com notação musical. Tem 6 dessas cantigas aí que têm as notas musicais, tá? Então, é muito interessante esse pergaminho. É um pergaminho. Então, a descoberta desse pergaminho ele foi importante porque ele é a prova de que as poesias trovadorescas eram entregues pelos trovadores aos jograis para sua interpretação. Então, os jograis eram aqueles que, vamos dizer assim, que eles cantavam, né? Interpretavam. Esse manuscrito ele foi copiado no final do século XVIII ou começo do século XIV e possui características similares ao Cancioneiro da Ajuda. Cancioneiro é um tipo de livro que tem uma coletânea de canções. Então, no caso, o Cancioneiro da Ajuda é a mais antiga coleção de textos poéticos galego-português. Galego, gente, porque vem da Galiza, que fica na Espanha, né? E português, porque vem de Portugal, tá bom? Que era a nossa língua mais antiga, né? Que gerou esse português que a gente fala hoje, esse português moderno, né? É o início da nossa língua, que se deu nessa época aqui, que a gente está falando agora, né? A literatura portuguesa, ela acompanha transformações históricas, e ela é dividida em era medieval, que a gente está falando agora, era clássica e era romântica ou moderna. Então, o próximo conhecimento que a gente vai adquirir, depois que a gente falar da literatura medieval, do trovadorismo, do humanismo, é a era clássica, tá?
Então, essa literatura medieval, ela compreende duas épocas, que tem início lá no século XII, né, com a canção chamada Canção Ribeirinha de Soares de Taveirós. Ela compreende o trovadorismo e o humanismo. O trovadorismo que a gente começou a ver na aula passada, através da videoaula que eu passei para vocês, e o humanismo que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Continuando aí, então. Deixa eu passar aqui para frente. É isso mesmo. Então, aqui a gente tem o díptico de Wilton. A composição díptico de Wilton tem 2 painéis de madeira, que são unidos pelas suas dobradiças que vocês estão vendo aí, bem pequenas, que podem ser fechadas para conservar a pintura, tá? A autoria da pessoa que fez esse díptico, ela é desconhecida. E também conhecida como Ricardo II, nos dá a dimensão do espírito religioso medieval, tá? O tema que nós temos aí retratado pela pintura é a coroação do rei Ricardo II, da Inglaterra. Então, ajoelhado, ele é assistido pelos seus patronos, que são santos, e tem aí a imagem de Cristo também, como vocês podem ver. Essa é uma obra pertencente ao estilo gótico, cujo pintor é desconhecido, sendo chamado de Mestre Dítico Wilton, tá? No painel à direita, vocês estão vendo aí a Virgem Maria, de pé, com seu menino nos braços. Ela está rodeada por 11 anjos, sendo 2 ajoelhados e o restante de pé. A cena se passa num campo florido, como mostram as flores aos pés da Virgem, retratadas com bastante fidelidade. Todas as figuras encontram-se vestidas de azul, exceto o menino Jesus, que usa um pequeno manto amarelo. Ele abençoa o rei Ricardo II, ajoelhado na outra tela, tá? Como vocês estão vendo. Os anjos usam coroas de flores, enquanto a Virgem Jesus trazem halos, ou seja, círculos dourados. Cada anjo traz na túnica próxima ao ombro direito o emblema inglês. 7 anjos com suas enormes asas levantadas separam a cena do fundo dourado da composição. Um dos anjos carrega uma bandeira com a cruz de São Jorge, que é o símbolo do Reino Unido, e acima, na ponta da haste, onde se encontra a bandeira, uma esfera de metal traz impressos em pequeno mapa da Inglaterra e um castelo. Vocês estão vendo tudo isso, né? A cena é cheia de movimentos. Então, no painel à esquerda, o rei Ricardo II encontra-se ajoelhado, sendo apresentado à Virgem por seus santos padroeiros, que se encontram de pé atrás dele. Então, tudo isso, gente, é retratado aí nessa pintura que é histórica. Os santos trazem os seus atributos, né? Eduardo foi o penúltimo rei saxão da Inglaterra, entre 1042 e 1066. Ele foi inclusive canonizado pelo Papa Alexandre III em 1161. Ele é o confessor, ele segura o anel que ele ganhou de um peregrino. São Edmundo Marte segura a flecha que o matou. E São João Batista traz um cordeirinho, um cordeiro de Deus. Então, eles se encontram num espaço aberto de chão rochoso com plantas ao fundo à direita. E a cena é muito calma. Então, essa rica e preciosa obra da época medieval tem muitos detalhes feitos com folhas de ouro. As vestes dos ornamentos em azul, presentes na Virgem e nos anjos, foram feitos com pigmentos de lápis lazuli, uma pedra semi-preciosa muito cara naquela época. E o vermelho da roupa de Ricardo II também foi feito com um pigmento muito valioso. Então, é uma obra muito rica, cheia de detalhes e com um contexto histórico impressionante, né? E ninguém sabe quem fez, professor? Não, impressionante, né? É porque é da época medieval, entendeu? Então, tudo isso que foi encontrado, esses historiadores tentam pesquisar, tentam descobrir, e isso ajuda a gente a entender um pouco da nossa história, da origem da nossa língua, né? Mas não tem... Sim. Um autor, né? Talvez também porque pudesse ser um artista que não fosse valorizado, né? Ninguém sabe, né? Que às vezes eles trabalhavam para os reis, mas era quase que um trabalho escravo, não tinha uma consideração, uma importância, né, que fosse dada. E não tem o nome, não tem a assinatura, nem nada, né? Continuando, então. Agora a gente vai falar da origem da língua portuguesa. A gente viu um pouco da arte aí, né? Nesse dítico tão bonito, né? Então, gente, vamos ler juntos aí. A formação e a evolução da língua portuguesa estão ligadas ao domínio romano.
A língua falada pelos conquistadores, o latim, se impôs a quase toda a região, apresentando-se em duas modalidades. Então, tinha o latim clássico, que era o latim gramaticalizado, usado pelas pessoas cultas, nas formas escrita e oral. Se a gente fizer uma comparação com aquela época, você que está hoje na escola, né, você tem acesso a essa língua, né, aqui no caso no Brasil, né, a nossa língua portuguesa, e tinha o latim vulgar, que era usado pelo povo, que era apenas falado, né, o povo não tinha acesso ao ensino, né, à educação formal. Então, foi desse latim vulgar que se originou a língua portuguesa, tá? Essa língua que hoje você tem o quê? Você tem uma língua formal, uma língua informal, coloquial, né? Que é essa coloquial é aquela que é falada, por exemplo, no Jornal Nacional, que atinge todas as camadas sociais, tem amplo acesso, né? Então, naquela época que a gente tinha o latim clássico e o latim vulgar. Então, se você pertencesse a uma classe social dominante, você tinha acesso a essa língua, porque você tinha uma educação privilegiada, você tinha um ensinamento formal, né? Bom, aí eu coloquei um mapa para que você entendesse como é que foi a formação da nossa língua, e aí tem essa descrição embaixo da foto, né? Que é a Península Ibérica, onde tem os primeiros registros da literatura portuguesa que foram feitos em galego-português, em virtude da integração que havia entre Portugal e Galiza, né? Galiza lá na Espanha. Ao longo da Idade Média, várias línguas e dialetos se formaram na região da Península Ibérica. Dentre elas, o galego-português, de Galiza, lá na Espanha, e Portugal, que se restringiu ao período compreendido entre os séculos XII ao XIV, de 1101 a 1400. Vocês vão ver que toda hora eu falo uma data diferente, porque não tem uma data certa, uma data precisa. O importante é a gente saber como foi, né, o contexto do início do surgimento da nossa língua, que a nossa língua surgiu desse latim vulgar que era falado pelo povo, tá? Agora, as datas com precisão não se sabe, né? Vamos para o próximo slide. As fases históricas na evolução do português. Então, a gente tem, primeiro, a fase do português arcaico. Inclusive, não sei se vocês vão lembrar, eu fiz um podcast no início do ano falando sobre essa situação aqui da evolução do português. Não sei se vocês vão lembrar, no primeiro bimestre, eu falei um pouco sobre a história da língua, né? Então, na fase do português arcaico, ela se estendeu do século XII até o XIV, compreendendo dois períodos. Os períodos do século XII ao XIV com textos em galego-português, tá? E dos séculos XIV ao XVI com a separação entre galego e português. Depois vem a fase do português moderno, né? Que teve início no século XVI, entre 1501 e 1600. É só você pensar que em 1500, Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil. Então, você faz um comparativo, tá? Então, é quando a língua portuguesa se uniformizou e adquiriu as características do português atual. A rica literatura renascentista portuguesa, notadamente a produzida por Luís Vaz de Camões, que escreveu a poesia Os Lusíadas, publicada em 1572, celebrando os feitos marítimos de Portugal, tomando como assunto central a viagem de Vasco da Gama às Índias, desempenhou papel fundamental nesse processo de uniformização aí da nossa língua, né? Então, as primeiras gramáticas, os primeiros dicionários também datam deste século. Então, você imagina, né, que quando Portugal colonizou o Brasil, né, quando ele chegou aqui para colonizar os índios que haviam aqui, né, o nosso país, vieram em busca das nossas riquezas, foi nessa época que a língua portuguesa estava se uniformizando, foi nessa época que ela se separou do galego lá da Espanha, né? Vamos lá. Aqui eu coloquei esse quadrinho para vocês entenderem melhor o contexto histórico aí, que se dá na época lá do feudalismo, tá? Falei também já do teocentrismo, né? Deus como centro de tudo. Então, tudo que se fazia estava muito ligado à religião e a Deus. O poder na mão da igreja, né? Que a igreja também tinha um poder sobre a sociedade. Corresponde à primeira fase da história de Portugal e o trovadorismo está intimamente ligado à formação do país como reino independente. Então, vejamos aí o que esse quadrinho descreve para nós. É uma descrição simples do contexto histórico para você entender. No primeiro quadrinho, você tem aí os servos, né? Que tem uma vida presa à terra. Então, ele tem aí uma corrente no pé. Então, ele precisa de um lugar para viver com segurança.
Então, ele vai viver nesse feudo. Qual que era a obrigação desse servo? Era cuidar dessa terra, era pagar impostos, né? Então, eu deixo você usar a minha terra e te dou proteção militar em troca de algumas coisas, né? Então, é claro que essa troca não era justa, né? Então, aqui, trabalhe para mim alguns dias da semana, me dê parte da sua produção e ainda pague pelo uso do forno e do moinho. E também pague o dízimo à igreja, né? Já que ela também é uma senhora feudal. Então, a gente sabe que aí a igreja tinha um poder político, né? Bem, além de tudo, né, que o servo tinha que ter uma fidelidade muito grande ao seu senhor, que é o que a gente chama de vassalagem, né, entre o suzerano e o vassalo. O suzerano oferece proteção, oferece o feudo, que são as terras, né, e o vassalo oferece serviço militar e fidelidade. Aí, ao lado, tem esse finalzinho, que é o resumo, né? A economia era rural, né? O feudo era autossuficiente, porque eles produziam para o próprio sustento, né? Para subsistência. Eles pagavam impostos também, então, quer dizer, ali você tinha uma relação econômica, né? Então, você tinha, na política, a descentralização, não tem ideia de país, o rei é apenas um título, então o rei é o suzerano dos suzeranos, e uma sociedade estamental, tá? Então, ao lado eu coloquei essa pirâmide para você entender a escala social daquela época. Você tinha o rei, os duques, os condes e os alto prelado, que seria o papa, né? Tem até a roupinha aí, enfim. Os cavaleiros, senhores e bispos, abades, vêm logo abaixo, e no final, né, sustentando, estão aí os soldados, os camponeses e os servos, né? Hoje, quem sustenta essa base da pirâmide aí são os chamados operários, né? Que produzem, trabalham nas fábricas, trabalham em todas os tipos de profissão e pagam seus impostos, né? Para sustentar quem está no poder, né? Isso vocês já conhecem, não é aula de história, né, gente? Eu estou ministrando aula de língua portuguesa, mas dessa maneira simples, aí com quadrinhos, a gente entende que a história da língua, né, está intimamente ligado com esses fatores. Não tem como a gente falar da língua portuguesa sem dizer como ela surgiu e por que ela surgiu, né? Porque ela tem a ver com essas questões, tá? Seguindo adiante, então. Então, aí eu coloquei que o trovadorismo ele se estende de 1189. Por quê? Como que se chegou nessa data? Através da Canção da Ribeirinha, que foi escrita por Paio Soares de Taveiroz, tá? Então, as trovas, elas eram poesias feitas pelo trovador para serem cantadas, acompanhadas por instrumentos musicais, como cítara, viola, flauta, harpa, lira, né? E dentro desse contexto histórico aí, se relata que essa canção é a mais antiga que existe. Então, através dela, os estudos históricos dizem que é o início do trovadorismo, entende? Então, não tem uma data certa, uma data precisa. E vai até 1434, com a nomeação de Fernão Lopes para o cargo de cronista-mor da Torre do Tombo. E aí, nós vamos falar do humanismo, quando chegar nesse ponto aí, tá? Então, quais são as características? São a cantiga de amor, que possui o eu lírico feminino. Então, trata-se de um amor platônico. Isso a gente está falando da Canção da Ribeirinha, tá? Então, esse é o primeiro texto literário em galego-português. Então, se ele é em galego-português, imagina você que se nós já temos dificuldade de entender o português de Portugal, você imagina sendo galego-português. Então, é um português arcaico, muito antigo, difícil para a gente entender, né? Paio Soares, ele dedicou essa canção a Dona Maria Soares Ribeiro, que é a Ribeirinha, que era amante do rei Dom Sancho I, tá? Então, a gente vai tentar fazer a leitura aí desse texto para você ver como era essa linguagem, tá? Não sei se vocês conseguem ler, eu sei que está bem clarinho, mas eu vou ler com vocês, tá? No mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai, caja moiro por vós e ai. Minha senhor branca e vermelha, queredes que vos retraia, quando vos eu vi em saia.
mal dia me levantei, que vos então não vi feia. E minha senhor, desde aquele dia, ai, me foi a mim muito mal. E vós, filha de Dom Pai, Moniz, e bem vos semelha, da ver eu por vós guarvaia, pois eu, minha senhor da alfaia, nunca de vós houve, nem hei, valia do a correta. Então, tanto aqui do lado direito, quanto do lado esquerdo, eu ampliei aqui a letra para você entender a tradução desse texto, tá? Então, na tradução do texto está escrito assim, nessas letras brancas, tá? Do lado esquerdo aí. No mundo, ninguém se assemelha a mim. Enquanto a vida continuar como vai, porque morro por vós e ai. Então, aqui a gente vê um desespero, né? Então, se você viu aí que é uma cantiga de amor, então você vê esse desespero, esse amor platônico, inalcançável. Eu morro por vós, né? Minha senhora de pele alva e faces rosadas, quereis que vos descreva, quando vos eu vi sem manto, ou seja, de roupa íntima, né, de saia, maldito dia me levantei que não vos vi feia, ou seja, que ele não viu ela mais bela. Ele a viu mais bela e não viu feia, né? Ele queria ver ela feia, para não gostar tanto, né? E minha senhora, desde aquele dia, ai, tudo me foi muito mal. E vós, filha de Dom Pai, ou seja, filha de Deus, né? Aqui a gente vê claramente a questão do teocentrismo. Moniz e bem vos parece, de ter eu por vós guarvaia, ou seja, com roupa luxuosa. Pois eu, minha senhora, como prova de amor, né? De vós nunca recebi, ou seja, você nunca me deu chance, algo mesmo que sem valor. Então, você nunca me deu a chance, né, de te conquistar. Então, aqui você está vendo um texto de muitos anos atrás, né? Lá do período medieval. Então, é muito interessante como que esse texto ficou conservado e como hoje, depois de tanto tempo, a gente consegue ler e falar dele hoje nessa aula, né? De pensar como essas pessoas escreviam, como elas retratavam seus sentimentos, né? Através aí desse tipo de canção, tá? Vamos seguir adiante aqui. Todos os textos poéticos dessa primeira época medieval eram acompanhados de música e normalmente eram cantados em coro, por isso que eles eram chamados de cantigas, tá? Então, o conjunto dessas manifestações literárias reúne os poemas feitos por trovadores para serem cantados em feiras, em festas, em castelos, lá nos últimos séculos da Idade Média. Então, é muito bacana, né, a gente conhecer a história, né? Aqui eu coloquei sobre Fernão Lopes, porque trata do humanismo, né? Que a gente está falando do trovadorismo, é só uma introdução, né? É um início desse conhecimento que vocês estão adquirindo sobre esse conteúdo. Então, depois do trovadorismo, vem o humanismo em que se destaca o Fernão Lopes. Então, quem foi Fernão Lopes? Ele foi um escritor português, responsável pelo início do movimento humanista em Portugal. Ele é considerado o pai da historiografia portuguesa e uma das principais figuras da literatura medieval. Então, aqui a gente está falando do texto em prosa, não é mais do texto em poema, aquele feito para ser cantado, né? Ele tem um estilo literário peculiar, e foi um marco na literatura medieval da época dele, porque acabou deixando de lado alguns protagonismos. Então, ele trouxe à tona características mais populares. Com os textos dele, torna-se fácil identificar essa característica, que é ressaltada por meio de uma linguagem mais coloquial, né, mais cotidiana. Então, Fernão Lopes conquistou muitos admiradores. O escritor português ficou conhecido pelas crônicas históricas, ainda que a prosa historiográfica tenha surgido anteriormente no movimento do trovadorismo, ela atingiu seu apogeu no humanismo com a figura de Fernão Lopes. Do lado direito aí, tá, gente? Sua visão imparcial sobre os fatos foi, sem dúvida, uma de suas maiores contribuições. Ou seja, assim como hoje a gente fala do texto jornalístico, em que o repórter não deve colocar ali sua opinião em primeira pessoa, o Fernão Lopes ele conseguia ser imparcial, sem colocar a opinião dele, mas apenas retratando a história, né? Isso porque o escritor tinha o intuito de separar as lendas dos fatos reais e dar prioridade ao povo em detrimento da visão idealizada dos reis e governantes. Como cronista-mor do Reino de Portugal, ele ficou responsável por escrever as narrativas de reis.
Então, ele foi eleito em 1418 como guarda-mor da Torre do Tombo e permaneceu no cargo até 1454, tá? Quais são as características? Então, a principal característica da obra dele é o teor histórico que ela carrega. Então, ele relata fatos reais. Então, a partir desses textos, a gente pode conhecer um pouquinho dessa época lá. A grande diferença é que Fernão conseguiu unir a história com a literatura. Ele produziu obras por meio de uma linguagem simples e repleta de diálogos. E aí você tem as 3 obras mais importantes dele, tá? Que são a Crônica de El Rei Dom Pedro, Dom Fernando e Dom João, em 1443. Então, você vê que ele contava sobre os reis, né? Porque, afinal de contas, ele foi eleito como cronista-mor daquela época. Tudo bem? Então, assim, a gente vai chegando ao fim dessa aula.